senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bom com vocês? Tudo bom, tia Ariane? Tudo bem. Eu sou a Love Maltini. Eu sou o Vitor Trindade. E eu sou o Francisco Junqueira, o Koff Junqueira. E nós estamos exaustos. Todo dia, das 24 horas por dia, todos os dias úteis de domingo a domingo. Eu estava ouvindo Despedida de Solteiro do Latino ontem, fazendo Nossa, storytelling realmente no chegou Twitter. no fim do mundo mesmo. Atingimos o nosso ápice. Chegamos ao fim do mês, mais um mês se passou, sobrevivemos. E fim de mês é dia de quê? Dia de abraço coletivo. O quê? A gente vai ler o que essa galerinha louca preparou. Aquele momento em que a gente lê suas angústias, a gente compartilha delas, talvez deboche um pouco, mas tenta ajudar a resolver sempre que possível. Um dia a gente vai ajudar alguém. Não, a gente já ajudou algumas pessoas. Acho que até recebemos um feedback aqui esse mês. Mentira. Verdade. Mentira. Seu maior sonho se realizou. Ajuda. Recebemos um feedback. Ajudamos alguém. Aê! Nós... Deixamos de ser simplesmente entretenimento. Se você não sabe onde nos encontrar, estamos no Twitter, @exaustospod, Facebook também exaustospod. Tem um grupo lá para vocês entrarem, conversarem com a gente, verem memes, rirem da nossa cara em primeira mão. Temos Instagram também, @estamosexaustos. E para mandar e-mail e participar aqui, vocês mandam um e-mail para estamostodosexaustos@gmail.com. Mas também pode mandar mensagem no Instagram, pode mandar áudio no Instagram, a gente dá o play no áudio aqui. Esse mês não tivemos nenhum áudio, meninos. Não tivemos. Não, eu tô bem triste. Vamos começar? Vamos começar. Tá aqui, vamos lá. Vamos para o senhor Francisco Leno. Opa, chegou o texto aqui. Oi, pessoal. Sou nova por aqui. Espero que leiam o meu caso. Risos, risos. Sou leonina, hétero, tenho 33 anos e meu sonho é ter minha família, filhos, marido. Ela coloca entre parênteses, senta que lá vem a história. Sempre vem. Estou em processo de desconstrução. Hoje, consigo ver o mundo com outros olhos, entendo e aceito as causas e bandeiras levantadas pelas minorias. Coisas que antes eu criticava. Acontece que eu tenho uma amiga que já me viu sofrer demais por homens e ela já pegou bem pesado comigo, falando que devo pensar que sozinha serei mais feliz. Eita, eis a questão. Por conta disso, de se amar, de gostar da minha companhia, eu comecei a procurar entender isso. Como é gostar da minha companhia, sair comigo mesmo, essas coisas. Fiz terapia e tudo para entender essas questões. Daí é como digo, fui lá, vi e vivi. Porém, continuo querendo ser mãe, casar. Sempre vi isso na minha casa. Meus pais unidos, se ajudando, cuidando um do outro e cuidando do meu irmão e eu. Então eu sempre quis isso para mim. Daí fico pilhada. Porque eu entendo e respeito a opinião da minha amiga. Preciso aceitar isso e viver infeliz? Por que ela não pode aceitar que eu penso diferente e quero ter uma família como a minha? Por que eu tô errado? Não tá errado. Por que eu não posso ser respeitada pela minha vontade, pelo meu sonho? Entendem? Bem, é isso. Uma questão que me deixa bem chateada. A falta de respeito por não ser uma mulher que pensa em viver sozinha. Eu achei que havia todo um textão, todo um drama. Não, na verdade é um drama, né? É uma falta de noção da amiga dela, né? Eu não sei de que maneira elas conversaram. Então, pode ser que seja só uma falta de um probleminha de comunicação. Eu imagino que a amiga dela deva estar preocupada. Tipo, Dela tá achando que é um procedimento natural só por ela ser mulher. Eu não sei, porque eu não tenho condição de saber disso, existe esse raciocínio de que, tipo, a construção de que a mulher tem que crescer e arrumar marido. Que é, bom, que a gente já viu criando muito tempo atrás, que elas têm que casar e etc. Mas, cara, isso não necessariamente precisa ser uma regra e que você pode criar o seu modelo. É isso que eu ia falar. Você tem que fazer as coisas por você. Tem que fazer o que te faz feliz. Se você acha que é o seu sonho casar e ter filhos, se é importante pra você, não tem nada demais nisso. Já pensou se todo mundo resolvesse que se basta e ninguém mais casasse, tivesse filho, não tinha mais gente, né? Eu acho que dá... Mas assim, eu entendo a sua amiga dizer que você precisa ser feliz sozinha. Não no sentido de que você tem que estar sozinha pra sempre. Você tem que saber que sozinha você se basta, mas que você pode ter uma companhia que vai complementar essa sua felicidade. Uma coisa não elimina a outra, né? Exatamente, é isso que eu tô falando. Justamente. E a busca por ter outra pessoa é, tipo, normal. Como eu sempre bati na tecla, nós somos um animal de coletivo. E é normal a gente sentir a falta de um outro indivíduo para complementar a nossa vida. Ainda mais ela que nasceu dentro de uma casa que tem pai, mãe, estruturada e etc. É normal. A referência da perspectiva de vida que ela quer ter ser esse. Mas o que eu gostaria de reforçar para ela é, tipo assim, você tem que respeitar o seu tempo. Se você não tá achando uma pessoa agora, com 33 anos, cara, tudo bem. Eu tenho um tio que ele foi achar a pessoa, tipo, da vida dele com 43.
Talvez a preocupação da sua amiga seja mais essa, assim. De achar que você tá muito afobada com a sensação de que você precisa disso e que sem isso você não pode ser feliz. Porque, na verdade, pode. Mas a gente não tá aqui pra concordar com ela, não. Bem assim. Aparentemente, eu acho que a amiga dela deve estar falando a coisa certa do jeito errado. Então, eu entendi isso, que ela tá tentando dizer isso. Você pode ser feliz. Você precisa se sentir bem assim, porque é para não ter pressa, para poder dar tempo da pessoa certa chegar e as coisas rolarem. E tudo bem, sem afobação. Mas não deve ser uma pessoa que se comunica bem. Tá rolando um ruído de comunicação aí. Não precisa achar que não se desconstruiu o suficiente ou que a pessoa desconstruída não respeita a sua opinião, o seu espaço. Até porque tem muita gente desconstruída que tem uma família estruturada nos moldes do padrão, no que a gente é, nos moldes heteronormativos, mulher, marido, crianças, e aí vai. E ela super parece consciente. Eu acho que o conceito de desconstrução, ele tá muito mais além do que o seu modelo familiar. Sim. Ele tá muito mais na maneira de você encarar o mundo e entender que a sua situação é a sua situação e que de outro é de outro, entendeu? E ela parece super consciente, super com noção das coisas. Ela parece que ela tem uma certa visão, que ela tá acompanhando. Eu acho que a sua amiga tem que confiar um pouco mais em você também. E parar de, assim, de falar, eu tenho 33 anos. Cara, relaxa. Tipo, eu vou pegar como exemplo a minha mãe, que teve meu irmão mais novo com quase 50. Entendeu? Tipo, se você tá com pressa de ter filhos, fica tranquila. Lógico que tem fatores biológicos que vão indo contra você com o fator do tempo. Mas se esse é o seu objetivo, cara, além do seu potencial biológico, você pode adotar, pode ter N fatores que podem fazer a sua vontade. Você pode se bastar sendo esposa e mãe sendo a também. de cumprir a maternidade. E se nada der certo, pra não desgastar a amizade, faz igual aquele meme do Faustão, sabe? Que tem um Faustão sério na frente falando respeito sua opinião, e aí na mente dele tá assim, ô retardada do caralho. Só isso, assim, e passa pra frente e muda o assunto. Porque, assim, a gente não vai concordar sempre com tudo. Eu e os meninos, a gente tem muita coisa em comum e tem muitas coisas que a gente briga e algumas discussões que a gente percebe que não vai, nenhum dos lados vai se equilibrar. A gente simplesmente fala, bom, deixa esse assunto pra lá, né? Não tem como. Porque não dá pra todo mundo ser igual o tempo inteiro. Só faz um favor, encerra o ciclo do Enzo e Valentina, não vai colocar... Sei lá. E Gael também tá vindo com força. Gael voltou com tudo. Gael tá vindo com força, eu acho ótimo. Gael, Joaquim é a tendência. Tá, agora quem vai ler? Então é isso, eu vou passar aqui pro menino Vitor. Olá, chuchus, tudo bem? Eu estou com um dilema há mais ou menos 1 ano. Descobri que sou lésbica agora com 18 anos. Baixei o Tinder e tentei me relacionar com alguém de lá. Mas parece que todas as mulheres do mundo fogem de mim desesperadamente como se eu fosse o próprio Satanás. Sempre fui muito tímida e nunca tive atitude com ninguém. Mas comecei a criar coragem em chamar pessoas quando dá match. Você deu um passo muito importante. Isso é bom. Muitas não respondem nem o primeiro oi, ou dão um match, ou simplesmente param de me responder. Tem 1 mês que eu saí com uma mina e que queria me beijar, porém não consegui por medo de alguém ver e vir pra cima da gente. Aí acabamos indo embora sem ficar porque estávamos num lugar público. Eu pedi desculpas, mas depois que fomos embora, ela começou a ser muito seca comigo e eventualmente paramos de conversar. Sei que tento me apoiar emocionalmente em relacionamentos e que isso é erradíssimo, mas não consigo parar de pensar que devo ser a pior pessoa do universo para todas pararem de falar comigo. Mas quando meu Tinder era para homem, não tinha 1 hora que eu ficava sem uma mensagem nova. São duas perspectivas aqui. Vocês acham realmente que eu sou uma pessoa chata ou que eu sou paranoica? Vocês melhoram meus dias. Obrigado por serem perfeitos sem defeitos. De sua ouvinte muito exausta. A gente super precisa fazer um episódio 2 de Tinder. Sim, cara. A gente precisa fazer de Tinder e se vocês perceberem... É que a gente tá no 2º e-mail ainda, mas hoje vocês vão perceber que a gente precisa fazer um episódio sobre sexualidade também. Olha, eu acho que o caso dela é muito específico porque ela tá vendo os 2 lados da moeda e que, tipo assim, os 2 têm seus ônus e seus bônus. Mas, sei lá, eu vou falar sobre o caso do perfil lésbico do Tinder, eu não consigo, porque, bom, é uma perspectiva que eu não tenho. Então, moça, tô torcendo pra que dê certo. Fica mais próximo que a Ari, que é bi, mas... Eu tava deixando o pior pro final, né? Então, vamos lá. Como uma pessoa que sim, também já usou e usa o Tinder, tanto com mulheres quanto com homens,
A dinâmica é bem diferente. Você tem que marcar um ou outro ou você consegue marcar Dá os pra dois? colocar homens, mulheres ou homens e mulheres. Homens e mulheres é uma bosta, porque tem muito mais homem nessas merdas, então você fica, tipo, aparece 10 homens e 2 mulheres. Aí, no caso de melhor você, sei lá, segunda, quarta e sexta eu coloco homens, terça, quinta. Nossa, mas virou um trabalho totalmente. Terça, quinta e sábado coloca mulheres e domingo marca os dois. Não, o meu táticas de Tinder, né? Mudando o tema do negócio. Eu geralmente coloco os dois lá e aí coloco o range, sabe? A distância pequena, então só aparece pessoas que estão perto mesmo. Uhum. Mas também tem dias em que eu falo, tira esses machos escroto daqui e coloco só mulher, porque senão a gente sufoca, aparece muita piroca o tempo inteiro. Homem é um negócio complexo. Mas, enfim, voltando ao assunto da coitada da nossa ouvinte muito exausta. Ela diz que todas as mulheres do mundo fogem dela desesperadamente como se ela fosse o próprio Satanás. Mas como assim? Não existe. No Tinder, todo mundo foge de todo mundo como se a gente fosse As pessoas não se conversam. As pessoas perverteram o Tinder. O que acontece é que o Tinder... quando meu Tinder era pra homem, não tinha uma hora que eu ficava sem mensagem nova. Porque os homens, primeiro, existem homens com uma abordagem mais desesperada. Então, eles mandam mensagem pra todas, a mesma mensagem. E eles vão sumir no meio do processo também. Pode acreditar. A gente tem um instinto meio predatório pra esse tipo de coisa. Instinto predatório. Porque, tipo, a gente é como se fosse um caçador, tá ligado? A gente, tipo, tem os alvos e a gente vai caçando eles. E, desculpa, é uma forma bem grosseira de falar, e assim, mas é assim. Eu nem sou homem, mas tendo me relacionado com vários homens, especialmente com vários homens que eu conheci no Tinder, eu percebo que, assim, eles não têm nem o trabalho. Eles mandam pra todas e aí vai rolando. E às vezes ele começa a conversar com mais de uma sem saber que vai rolar. Aí, de repente, começa a rolar mesmo, o cara não sabe o que fazer e some mesmo. Porque, tipo assim, já encontrei aqui alguma coisa, deixa você ali pra próxima... Você fica no stand-by. Fica na geladeira ali. Mulher não. Mulher gosta de que a conversa bata, de envolvimento. Mulher não tem muita paciência pra ficar entrando no aplicativo. Então, eu entro lá. Eu nunca deleto... Já deletei o perfil umas 5 vezes. Mas, assim, em geral, eu não deleto o perfil. Eu deleto o aplicativo. Então, fica lá o perfil. Aí, você dá match... Quando eu entro, tem oi de 2 anos atrás que eu não vi ainda, sabe? Porque eu não entrava. Então, existe essa possibilidade de simplesmente ser difícil mesmo. Tanto é que eu acho que eu já falei aqui no programa algumas vezes, que eu queria que mulheres tivessem, assim como os homens gays, um aplicativo para poder se encontrar e marcar e falar vamos e vamos mesmo. Porque não existe isso. Mas o problema são seres humanos. A gente começou esse podcast justamente para discutir como... O Tinder, ele tem que aproximar as pessoas e ele faz pessimamente esse trabalho. Existem várias coisas. Existe o fato de ter muitas ofertas e aí a pessoa encontra alguém, começa a conversar. Eu e as meninas com quem eu converso em geral, tem uma coisa muito de, tipo, se eu tô conversando com uma pessoa, eu não quero nem gastar meu tempo com a outra. Eu vou uma pessoa de cada vez. Diferente do instinto predatório masculino que manda 10 mil de uma vez. E tem outra coisa também. Você viu, eu vi que você saiu com a menina, ficou com medo. Tem os lugares mais friendly, assim. Vai ali no Conjunto Nacional, na parte de cima, se for aqui de São Paulo. Tô partindo do pressuposto que é de São Paulo. Se você for, sei lá, do interior de São Paulo, a cidade for um vilarejo e, sei lá, realmente tome cuidado. Mas... Eu acho que como ela falou, tipo, ela se descobriu recentemente. Eu tenho medo mesmo. Então eu acho que ela não tem um know-how ainda, tipo assim, dos lugares onde ela circular com segurança. Chega um momento em que a gente tá com foda-se. Eu ia com a minha ex no router, sabe? Só tinha homem hétero lá. Mas ela é uma menina, ela tem 18 anos. E outra, assim, então, às vezes interior... Mas é o tempo. Interior de cidade, se ela tiver no interior, às vezes é complicado. Dá uma sondada em Facebook e tudo, acha... Não disse que era simples, viu? Acha outras pessoas. Sempre. Quando eu era novinha, inclusive, época da faculdade, assim, e a gente estudava lá na Paulista, foi a época que eu comecei, de fato, a sair com pessoas, tanto homens quanto mulheres, que até então eu era... muito fechada. Eu tinha muito medo, por exemplo, de passar alguém na rua e me reconhecer e falar pros meus pais, amigos dos pais e tal. Não tinha esse medo de perigo, eu não tinha tanto. Mas de contar pra alguém que eu não queria que soubesse, porque, enfim, nunca tinha falado com ninguém sobre isso. E ser vista. E existem várias nuances. E tem o medo da violência também, que, infelizmente, a gente vai lidar com isso pro resto da vida. Por mais que a gente tente combater o preconceito... Né? Não tem como. Não tem como prever. Não tem como prever quando vai acontecer. Só que a gente não pode deixar de viver por causa disso. Porque é o que eles querem, na verdade. É isso que eles querem. É isso que essa gente quer, que a gente assim, fica uma sobrevida entre 4 paredes e só. E aí, eu entendo que vocês foram embora sem ficar, e aí depois você pediu desculpa, e ela começou a ser muito seca. Nem todo mundo tá afim de criar... Tipo assim, gente escrota, existe homem e mulher.
tá? Não é porque Isso aí é unissex. não é porque você é lésbica agora que não vai ter gente que vai passar na sua vida querendo só pegar e sumir. Escrotidão é unissex. Eu acho que gostei E muito assim, disso. eu vou ir além também. Às vezes a menina nem é escrota. Às vezes ela ficou magoada achando que você não tava afim e que você tava dando uma desculpa. E existe a possibilidade da menina não ter tido mais interesse também. É, de não ter rolado, não ter batido. Porque às vezes a gente sai e a gente não quer ficar mesmo. Não Tipo, bateu química, sei lá. Nunca entendo isso, Enfim, mas às vezes acontece. Existe a possibilidade de você ser muito chata? Existe, mas eu acho que ela é menor, olhando pra todos os fatores que interferem nessa coisa de relacionamento. Tá difícil pra você, mas tá difícil pra gente também aqui. É porque eu acho que uma pessoa chata, ela se define pelo o fato dela não acreditar que ela é chata. E o fato dela já desconfiar que talvez ela seja, já faz uns 3 pontos dela cair de que talvez ela não seja. Sei lá, você falou de crossfit com a menina? Então... Você falou de comer coisa sem glúten, esse tipo de coisa. A gente sendo autoritário pra caralho. Ao ouvinte, não leve isso a sério, isso é só Não, piada. a gente consegue perceber se o papo fluiu, se a pessoa bateu também. Às vezes não precisa ser chato, simplesmente não é compatível, né? Aqui, eu conheço... E tem gente difícil também. Tem gente que não se agrada com absolutamente nada. Tem gente que... Exatamente. Você corre, a pessoa tá lá... Enfim, eu não acho que você tenta se apoiar emocionalmente em relacionamentos, como você falou. Porque, enfim, você até agora tá sem relacionamento aí e tá de boa, tá vivona. Talvez esteja questionando um pouco a sua própria realidade. Tá, mas a gente faz isso aqui também o tempo inteiro. E a gente... Quando tô saindo, me questiono se eu sou legal ou se eu não tô sendo chata demais. Quando eu não tô saindo, eu também me questiono. Então, assim, é uma coisa normal. É da nossa autoestima, é da nossa confiança, da maneira como a gente se enxerga. E, às vezes, a gente tenta racionalizar o impossível. Não tem condição. A gente quer entender por que o outro não tem interesse ou por que o outro foi embora. E aí o jeito de racionalizar é colocando a culpa na gente. Não é bem assim. Mas é porque a gente inventa que algumas perguntas que a gente sequer sabe fazer tem respostas. E na ausência dessas respostas precisas, é o que você falou, elas vão todas contra a gente. É, porque é o nosso jeito de tornar o negócio racional. E a gente ter segurança de que a gente fez o que deu pra fazer, entendeu? Posso falar uma coisa? Você tem 18 anos, vou falar aqui que todo mundo aqui tá na cara dos 30. Aproveita. Vai ter muita gente que não vai rolar e vai ter muita gente que vai rolar bem para caralho. E vai ter muita gente que vai mandar carta pra gente reclamando de você, inclusive, porque não rolou. Porque você também não vai se interessar por todo mundo que você sair. A gente não percebe o quanto a gente rejeita pessoas todos os dias. Sim. A gente só percebe que a gente é rejeitado, mas a gente não enxerga quantas pessoas a gente rejeita. Porque é muito sutil. E do mesmo jeito que é sutil pra gente tá ignorando, ou não tá percebendo, ou não tá afim e tá fugindo, pras pessoas é sutil também. Por mais que você se ache que você é um caldeirão de sensatez, no fundo, seu caldeirão que tá queimando é incoerência, tá ligado? É uma coisa que eu vi esses dias. A gente não tem que ser best também. Enfim, você é perfeita sem defeitos. Força guerreira, que você tem só 18 anos. Não estamos diminuindo isso, estamos dizendo que isso é muito bom. Ainda tem muita coisa pra você fazer nessa vida. Ainda mais que acabou de se descobrir lésbica. Minha filha, daqui a pouco você já é a rainha das butts. A Ilha de Lesbos vai ter eleição agora. O Francisco acompanhou a Ilha de Lesbos. Quando a gente tinha 18 anos, inclusive. Ele era o Francisco e a Ilha de Lesbos. A Ariane era prefeita. Era a rainha, meu bem. Mas vamos lá, vamos pro próximo e-mail. Próximo e-mail. Olá, exaustos. Antes de qualquer coisa, quero dizer que conheci vocês pelo episódio sobre carência. Desde então, já ouvi todos os outros episódios, pois gostei muito, mas vamos à minha dúvida. Continuamos carentes. Eu tenho 20 anos, libriano, se isso ajudar, kkk, e pouca bagagem de relacionamentos. Tenho uma amiga bem próxima, onde somos bem íntimos, e desde que conheço ela, Desculpa. Isso foi um Murloc? Desculpa, faz muito tempo que eu não jogo, saudades. Peraí, onde somos bem íntimos e desde que a conheço, ela era assumidamente lésbica. Mas há alguns meses ela acabou me beijando em uma festa. Pensei ser só por motivos de bebida, mas isso aconteceu mais e mais vezes, até ela dizer que eu sou o único homem que ela tem vontade de se relacionar, o que gerou dúvidas para ela sobre ser bissexual. Recentemente, estamos bem mais próximos, a ponto de surgir conversas sobre um relacionamento entre nós, e eu realmente gosto dela. Entretanto, ela vive dizendo sobre a possibilidade de incluir talvez outra mulher nessa relação, o que para muito marmanjo seria ótimo, mas eu não sei se consigo ter um relacionamento aberto desse tipo. Vixe. Vocês acham que eu estou sendo inseguro e devo aproveitar essa oportunidade de ter uma experiência nova, ou devo mandar real com ela e dizer que não estou preparado? Agradeço de coração a vocês. Beijos. Desculpem se tiver algum erro, eu me dou bem melhor com fórmulas do que com textos. Posso falar? Pode. O Vitor tá com a mão levantada desde o meio do e-mail. Eu passei por isso. Cara, aproveita. Aproveita, porque, tipo assim, é uma questão individual dela. Se ela tá aceitando ter um relacionamento com você,
bacana. Tipo, é uma experiência muito nova, muito bacana, que você vai poder ter, que vai acrescentar na sua bagagem. Mas o problema dele não é ter relacionamento com ela. O problema é o relacionamento ser aberto e ela ficar com outras meninas. Então, mas eu acho que ela tá... Assim, então, mas aí é uma coisa que ele pode expor. Então, mas eu acho que ela tá mais ou menos encaminhada. A questão que ele tá falando é que ele gerou provavelmente um vínculo afetivo. Obviamente. É uma coisa mais do que física. Ele tá gostando dela. E na cabeça dela, ela não quer abrir mão do counterpart de continuar ficando com mulheres. Ou seja, para que isso vire um relacionamento como ele provavelmente quer, isso só poderia acontecer se ela continuar ficando com outras pessoas. O que para ele não é legal, porque ele não tá preparado para ter. Eu realmente gosto dela. E ela vive dizendo sobre a possibilidade de incluir talvez outra mulher nessa relação. Mas eu não consigo ter um relacionamento aberto desse O que ele tá dizendo é que o fato de ser outra mulher não faz diferença. Não faz diferença. É porque tem muito cara que fetichiza. Tem uma terceira... Sim, eu me identifico muito com ele, porque eu tenho essa mesma dificuldade. Foi a mesma história, com alguns detalhes bem mais escabrosos. Né? Cara, eu vou te falar por uma experiência pessoal que eu tive, que é praticamente a mesma coisa. Vê até onde vai a tua régua. Até onde você suporta. Não, é sério. Desculpa, Vitor, não fala essa frase. É o Dória com o Márcio França. Eu não consigo. Não me meça com a sua régua. Não, eu tô falando bem real, que tipo assim... Porque às vezes, assim, de pessoa pra pessoa, pode ser que ele esteja se privando de uma experiência que pra ele talvez seja muito boa. Eu tentei pensar dessa mesma forma e pra mim não funcionou. Eu tentei, tipo assim, por 3, 4 dias achar que talvez seja uma boa ideia. Pra mim não rolou. Mas pra ele talvez seja uma puta experiência bacana que ele deva viver. Mas assim... Mas acho que... eu acho que ele pensou. Eu acho que ele tá querendo alguém que ajude ele a falar, meu, tá tudo bem, você não querer. Não, então, porque a pergunta dele é, vocês acham que eu tô sendo inseguro ou devo mandar real com ela? Mas eu acho que antes de tudo você tem que mandar real. Mas lembra que mesmo sendo insegurança. É o que eu falei. No final das contas, eu vi que não rolava pra mim e eu virei pra ela assim, não rola. E tá tudo bem. Hoje eu tô ok, tô vivo, tô caminhando. Mas você lembra quando minha vida seguiu. Quando a gente conversava a respeito dessa tua história, que eu falava que você não podia ser refém das opções, porque você não pode escolher entre tenho a cabeça fechada e não quero viver essa relação. Uma coisa não pode estar envolvida com a outra. Às vezes você só não está preparado para uma terceira pessoa. E não é questão de ter cabeça aberta ou fechada. Cada um tem a sua... Igual a gente falou pra menina lá no começo, se ela... Eu até esqueci o que a gente falou pra menina no começo. Mas era sim. Se o sonho dela é casar e ter filho, não tem nada de errado. E se o sonho da outra é ficar sozinha, também não tem nada de errado. Uma coisa não anula a outra. Por mais que eu acho importante ter experiências, eu acho bacana. Acho que transforma as pessoas de certa forma. Mas, olhando na perspectiva de uma pessoa de 20 anos... que isso pode, sei lá, pode virar um trauma, pode de fato virar uma insegurança que ele pode levar para um futuro não tão distante. Então, assim, eu acho que as coisas elas têm que caminhar um pouco. Me parece que pra menina... Tá muito tranquilo. Tá muito mais bem resolvido. Não acho que tranquilo assim, não. Tranquilo eu não diria. No sentido, tipo assim, já está muito bem claro. Não, tranquilo eu não diria. Eu acho que ela já encaminhou mais ou menos na cabeça dela como ela quer que as coisas aconteçam. Ele não tá conseguindo chegar nesse ponto. Pode ser por uma falta de experiência, pode ser por uma insegurança, pode ser porque ele não se sente compatível com esse tipo de relação. Por N motivos. O fato é que, aparentemente, ela tá um passo à frente. Fora que eu vou falar uma coisa aqui. Estão duas coisas sendo linkadas aqui que, na verdade, não tem muita relação. A sexualidade dela não tem relação com monogamia ou não monogamia. Sim. Podia ser outro cara que ela podia sugerir. Exatamente. Ela podia ser hétero e falar assim, não, só consigo se for com outro cara. Mas eu acho que ele deixou isso claro. Assim, não, é porque ele falou, o que gerou dúvida sobre ela ser bissexual e que ela precisa incluir outra mulher nessa relação. Entendeu? Não, eu acho que ela pode ter a dúvida, isso é outra questão. Isso é outro ponto. Não, eu sei, eu só estou falando que não é por ela ser bissexual que ela quer incluir uma outra mulher. Não e aí, esse negócio de, tipo, um cara... Eu sei que pra alguns caras esse é um sonho, mas pra mim não. Tipo assim, cara, foda-se esses caras. E honestamente, pra esses caras que estão errados. E ela poder ser bissexual não tem nada a ver com o fato dela querer um relacionamento com outra pessoa. Mas eu tô pontuando isso porque é importante pra que ele saiba você tem que saber que disso ela tá demonstrando que ela não é monogâmica. Tipo assim, talvez não seja só uma questão. Porque se ele tá incomodado de não conseguir ter um relacionamento aberto, dessa forma, também não consegue de outro. Sim. Exatamente. Entendeu? Então, aí se de repente ela resolve sentir interesse por algum cara... E resolve não, né? Porque a gente não resolve essas coisas acontecem. Mas se ela sente interesse por um cara e ela traz isso pro relacionamento, como que ele vai ficar? Então, entendeu? São coisas que vão escalonar outras situações que...
você vai estar aberto a aceitar, a ter que, eu não digo ter que aceitar, porque a gente não tem que aceitar a gente faz um contrato e a gente vai renegociando ao longo da vida. O importante... Você vai abrir espaço para novas cláusulas, né? Não aceite nada que você não quer. Que você não esteja confortável. Que você não esteja confortável, que você não esteja preparado. Porque num primeiro momento, a gente sempre tem a impressão de que vou empurrar isso aqui, daqui a pouco eu resolvo. As coisas não funcionam assim. Uhum. Se você não está preparado, não compra essa treta, porque você vai sair machucado. E você pode machucar alguém sem querer durante o processo. Você vai gastar muita energia no processo, coisas que você poderia estar encaminhando outros lados da sua vida, porque por fato disso não estar bem resolvido para você, você vai gastar tanta energia pensando nisso que outros lados da sua vida vão empacar. Eu tô falando de experiência própria. Se cobre pelas suas inseguranças, cara. Assim, às vezes não é insegurança, às vezes simplesmente não é um formato que funciona para você. Se estiver te fazendo mal, para de ficar com ela. Vai ser difícil no primeiro momento, só que você vai ter que abrir mão disso se você estiver criando um sentimento. Porque a situação não se resolver não vai mudar o fato de que você está gostando da pessoa. Então seria interessante você pensar se é a hora de cessar pelo menos esse envolvimento mais afetivo entre vocês. E tem outra coisa, ela diz que ele é o único cara que ela tem interesse. Então talvez também ela seja lésbica e como eles têm uma relação muito íntima... Bom, rolou um romance ali, mas e aí também, isso também é uma coisa que tem que pensar a longo prazo. Porque, tipo assim, se aparecer alguém que ela se apaixona, você vai chutar se você não quiser, se você não quiser fechar portas, porque às vezes a gente não quer, por mais que seja a opção mais sensata, a opção mais viável, tudo bem. Mas não feche janelas também, entendeu? Não se priva de conhecer outras pessoas, não se priva de... Vai vivendo. Não se fecha em função disso, porque, como a gente falou pra nossa amiguinha do outro e-mail, 20 anos também é uma golden age. Nessa idade aí, a gente conhece pessoas que se apaixonaram por meninas lésbicas e ficaram a vida inteira esperando, tipo, pela menina que nunca ia se interessar por ele, que era uma amiga muito próxima e tinha intimidade. O que eu tenho como experiência própria, o que aconteceu comigo. É praticamente a mesma situação e o que eu entendi que isso nunca ia funcionar porque eu tinha mais ou menos a cabeça no mesmo padrão que o seu, e a outra pessoa estava no mesmo padrão que estava. E aí o que aconteceu pra mim? Eu falei, ok, isso tem muito cara de que vai dar errado. Muito, muito, muito cara. E eu tinha essas duas pessoas aqui do meu lado falando que ia dar errado constantemente. Mas eu não acho que é a mesma situação. Eu acho que é parecido. É um paralelo. Eu acho que eles são muito mais novos. A menina tá questionando a própria sexualidade para ficar com ele. Tem um peso um pouco maior. Tem, mas aí eu tô falando como eu saí. E aí o que eu falei assim, ó. Ok, eu admiti, eu gosto muito de você, mas isso tem cara de que vai virar um Rottweiler, vai morder meu pescoço. O resumo vai dar merda, vai... Se essa musiquinha tocar na sua cabeça, não tô falando que vai, tá? Mas se tocar na sua cabeça, tenta ouvir um pouquinho. E tipo assim, cara, você, como mesmo o Francisco falou, você não precisa cortar relações com a pessoa. Só falou assim, ó... Desse jeito não funciona. Desse jeito não vai funcionar. Desse jeito a gente só vai ficar triste um com o outro. Então... Isso. Em resumo... Vamos parar. Eu vou resumir a minha resposta, porque eu acho que eu falei várias coisas que pode ter ficado ambíguo. Talvez até pareça que eu sou contra o relacionamento e eu não sou. Você perguntou se tá sendo inseguro, se deve mandar real e dizer que não tá preparado. Eu acho que, independentemente da sua decisão, você tem que mandar real pra ela de que você não está confortável e que você tá pensando nisso. Tem que falar. Que é pra ela entender e talvez te acalmar, te explicar como é a dinâmica melhor. Porque até vocês se acertam. Não adianta você entrar nisso para aproveitar a oportunidade de ter uma experiência nova e não contar que você está inseguro antes, porque aí depois a responsabilidade vai cair no peito dela, sem ela nem sabendo o que está acontecendo. Às vezes ela acha que você está de boa e você não tá. E a gente finge bem que tá de boa, né? E quando a gente gosta de alguém, a gente faz de tudo pra pessoa achar que tá tudo perfeito, porque a gente não quer afastar a pessoa. A gente releva, mete e aí sorriso na cara. Pesa na gente e pesa no outro. Então, e isso foi uma coisa que a gente falou muito no episódio de responsabilidade emocional, inclusive, que a gente precisa começar com a gente mesmo, ser honesto, entender o que tá se passando aqui e verbalizar para outra pessoa, porque não tem como o outro adivinhar, não tem como o outro pegar sinais. Às vezes a pessoa percebe que a gente está desconfortável, mas não tem como saber como que é, e aí só vai acontecer legal se é uma situação nova, especialmente sendo uma situação nova, se você for honesto desde o começo. Nada do que a gente disser aqui vai funcionar se você não ter alguma diplomacia a respeito nessa história e conversar. Porque, antes de tudo, é sua amiga também. Então, você, com certeza, é muito importante para ela. Então, o esclarecimento é importante. Seja franco. Para todo mundo. Seja franco. Boa sorte, baby. E avisa pra gente quem deu essa história, por favor. Próximo. Oi, benzinhos. Tudo bem? Sou Ariel. Apresentei meu problema para vocês no Abraço Coletivo 6. Sobre eu ter sido supostamente deixado de lado pelos meus amigos. Aquele cara que foi expulso do grupo.
Então, depois da minha cartinha, comecei a perceber que esse meu amigo em questão que me afastou do grupo estava meio que mudando a vida, fazendo rolês que ele normalmente não faria, com pessoas novas e tudo mais. Cheguei à conclusão de que ele não estava mais afim de falar com nenhum de nós. Então fiquei mal, né? Mas vida que segue. 2 fucking meses depois, ele me manda uma mensagem me convidando para ir num churrasco na casa dele por motivos de aniversário. Achei super nada a ver, mas fui, achando que ia ter mó galera lá no trabalho dele e tal, devido a esse novo comportamento dele. No caminho, descubro que ele só chamou o nosso grupinho de amigos de sempre e que ia apresentar o namorado novo. E eu fiquei tipo, o quê? Ele colocou em caps aqui, então vou dar daria uma entonação diferente à próxima frase. Eu fiquei no Francisco berrando. Que? Meses sem falar comigo, nem nada, e agora é isso? Ele perguntou. Mais perdido que a Nazaré fazendo conta, surtadíssimo. Mas aproveitei o rolê e segui o conselho de vocês. No meio da conversa, joguei sobre o rolê dele de boas. Me explicaram que, na verdade, só 2 deles tinham saído e nossa outra amiga os encontrou depois. Porque tava... Ele tinha contado que ele viu que os amigos deram rolê e não chamaram ele. Ele tinha ficado mal, mas não queria confrontar. Foi com coincidência eles terem se cruzado. Aí ele foi questionar o cara. Ele foi questionar. A gente falou pra ele que essa coisa, quando isso incomodar, é bom perguntar. Entendi. E ele seguiu o conselho. Quando a conversa tava fluindo lá, ele perguntou. Só tava todo mundo meio mal e afastado mesmo. E tudo não passou de um grande, longo drama da minha parte. A gente levantou essa possibilidade também. Sofri à toa só por não ter perguntado logo de cara. É sempre assim. Lembra que eu falei? Quanto mais você posterga, pior passou fica. E eu sofri calado. Depois as pessoas não mandam, a gente não sabe por quê. Tá tudo bem agora e estamos retomando o contato aos poucos. Ajudamos alguém. Além disso, eu voltei pra faculdade e descobri que meu problema em socializar ali era o ambiente mesmo. Me senti intimidado numa sala com mais de 100 pessoas na antiga faculdade e acabei me isolando. Mas nessa nova, a turma é bem menor e já tenho vários coleguinhas. Por fim, obrigado por terem lido meu e-mail, foi de grande ajuda mesmo. Jamais teria cogitado em perguntar por motivos idiotas de orgulho. Ter um incentivo para isso me fez bem e até virou pauta na terapia. Ah lá. E queria revelar também que sou tão irritante quanto o Fran jogando. Ei! Eu amei que caiu pra ele esse e-mail. Péssimo perdedor, irmão. Ainda bem que eu não perco. Eu posso dizer que é uma falácia. A gente tem registros disso. Tenho registros. Parar com essa jossa. Ainda bem que você resolveu com teu amigo. Entendeu? Se ele chamou você pro churrasco apresentar o namorado dele, acho que é... Bom, sei lá, é importante. Ser importante pra ele. Se ele... A gente é importante pra alguém, sempre. Não adianta, quando a gente se enxerga nulo, tem alguma coisa acontecendo e normalmente vem de nós. E outra, se ele... Deve ter sido algum evento importante pra ele, que ele quis apresentar o cônjuge. E aí você foi convidado pra conhecer o cônjuge. Então você está honrado pela importância na vida afetiva desse rapaz. E vamos combinar que às vezes o começo de relacionamento é um momento em que a gente entra na bolha do amor, né? A gente meio que dá uma sumida dos amigos. Vira um panda. Não é saudável quando a gente some pra sempre, mas começo eu acho normal, né? Você começa a querer dar rolê com a pessoa, Sim. Conhecer o universo dela e tal. Depois que já tudo encaminhado, já afinou a vida e tal, aí você começa a fazer as A readaptações. introduzir o rolê. Ok que esse amigo dele, em que pese o nosso amigo aqui ser um pouco dramático, parece um cara meio excêntrico também, né? Mas o churrasco pra apresentar o namorado. Mas eu acho que às vezes é um churrasco que calhou, sei lá. Era aniversário dele. Aí, ó, pronto. O cara juntou também, juntou namoro. Esse é bom também, ele juntou namoro no próprio aniversário pra economizar presente. Tipo, pedir em namoro no dia do aniversário da pessoa. Isso é super bom. Isso é muito bom. Tem que ser um presentaço. Mentira, eu não sou. Pedir em namoro no Natal. Gente, eu não sou uma pessoa de presentes. Eu acho muito legal quando as pessoas falam de presentes. Que, tipo assim, eu gosto de dar presente muito, mas eu nunca fico pensando em ganhar presentes. Eu tô com um hate violento de quem comemora o Valentine's Day, não só o Dia dos Namorados. Mais uma data que... Eu tô muito triste que eu tô pobre, porque quando eu tinha dinheiro... Agora, no momento, eu não posso namorar, porque quando eu tinha dinheiro, eu dava vários presentes. Era legal. Você é uma pessoa que gosta de presentear, Yane? Eu gosto muito de dar presente. Eu tô muito triste de não ter dinheiro atualmente. Acho que é tem duas coisas que pesam. Primeiro, pagar as contas, que é muito frustrante você ficar... eu preciso conseguir fechar a conta pra poder pagar as contas. E a segunda é não poder comprar aquela coisa... Tipo, bateu o olho e deu vontade de comprar e dar de presente. Ou comprar pra si mesmo. Isso é muito frustrante. Então, eu sei que isso é um papo de privilegiado do caralho. Mas ouvintes interessados que gostam de mimos,
Estão aí, ó. No momento solteiro e pobre, né? Espera um pouquinho pra eu dar uma reviravolta aí então, na vida. E os presentes que ela ganha não chegam aqui. Recebidinhos. Bom, então desejo sorte aí pro nosso amigo, que pelo menos acho que foi nosso primeiro feedback que veio ao vivo, que deu certo. Ajudamos alguém. Ficamos felizes. Qual edição que é essa? 8? O oitavo braço coletivo. Oitavo braço coletivo, a gente teve nosso primeiro feedback aí, ó. Entra pros anais. E se você já mandou... Do Exaustos. Pode ver, manda feedback falando se deu certo ou se deu errado também, que a gente reforça. Porque a gente troca abordagem, a gente precisa disso também. Vamos lá, vai próxima cartinha. Vamos lá, próxima carta. Olá, Exaustos. Meu nome é Carol, eu tenho 26 anos e me formei em Ciências Contábeis. Mas é um curso que eu não me identifico. Trabalho na área tributária atualmente numa empresa que eu estou gostando. Finalmente estou ganhando bem, mas não gosto tanto assim do que eu faço. Até porque sou júnior. Tenho que esperar eles me passarem coisas e eu não gosto de ficar parada. Gosto de algo mais agitado. Só que agora fiquei livre da faculdade e eu queria fazer um curso ou pós que eu realmente gostasse. Só que eu estou muito na dúvida do que fazer. Porque eu gosto de moda, fotografia, edição, publicidade e eu sei que nessas áreas é um mercado bem difícil de começar. Cheguei a ver algumas opções de pós e gostei de MBA em negócio da moda. Mas tenho medo de investir nisso e não ter nenhum retorno. Fora que contador tem que ter carteirinha. Fazer aquela prova que nem advogado e eu não pretendo fazer. Até falei para o meu chefe e tal, mas ele disse que seria melhor eu fazer, até por promoções na empresa. Estou bem perdida e não sei o que fazer, e ao mesmo tempo queria sair de casa ano que vem. Se eu mudar de área, isso vai ter que esperar um pouco mais. Eu queria agradecer pelo podcast, que funciona como uma terapia para mim. Vocês são maravilhosos. Olha, contadora, gostando de moda e publicidade... Carol, eu acho que tem mercado... para planner, de repente, ou para... Como é que quem faz a gestão de produção das coisas? Porque precisa muito, é muita tabela. Para agenciar uns criadores de conteúdo aí também. E a agência pega muito, porque, cara, hoje em dia Excel é tudo. Olha, quem manja de Excel tá muito na frente eu de acho qualquer que pessoa. É uma coisa muito além de Excel. Eu acho que, Carol, é uma coisa que você gosta, que você tem noção. Que você gosta, você tem contato na parte contábil e você tem um lado ligado nesse lado da moda. Eu acho que, assim, se você não vê vias, você pode começar a criá-las. E pós-graduação, mestrado e doutorado são exatamente para esse tipo de coisa. Não é exatamente para você criar uma coisa, seguir um caminho que já foi pavimentado. Você pode começar a criar ele. Mas eu acho difícil, Vitor. É difícil, Francisco, mas é uma coisa que, tipo assim, tem que ser incentivado nas pessoas. Mas eu acho que a gente tem que ter alguma responsabilidade no seguinte sentido. Não vai entrar no discurso de coach de você pode criar o seu próprio mercado. Tem isso do coach. Eu acho que tem que entender que a gente está no momento do cenário econômico nacional que quando você tem tempo, você não tem dinheiro. Sim. Quando você tem dinheiro, você não tem tempo. Essa é a realidade. Eu entendo. Eu acho que, assim, para uma pessoa que acho que ela pediu sugestões. Sim. O que eu acho que dá para fazer num curto prazo, para aproveitar um timing, já que ela gosta disso, é essa parte dela manjar de contabilidade. As agências, elas estão pegando muito para a questão de produção. Sim. Porque tem que ter alguém que faça a gestão do que é de material, tudo, porque é muito prejuízo que a agência toma em função de pedido de material errado, de briefing que não vem. Precisa de alguém que faça essa parte numérica, e se ela tem, sei lá, ela pode não ter um know-how acadêmico porque ela não se formou. Mas se ela adquiriu isso ao longo da vida por uma questão de interesse, ela pode chegar e barganhar um espaço. Ela pode tentar, pelo menos. Eu não entendo absolutamente nada de contabilidade. Inclusive, meu contato com a minha contadora mensal é tipo ela mandando boleto do quase Darfis pra pagar e eu mandando comprovante pra ela. Na verdade, nem eu, minha sócia. Mas o que eu acho? Eu não sei o quanto você vai precisar despender de tempo para fazer essa prova. Mas já que você já chegou até aí, por que não ter isso já na sua mão? Às vezes isso custa uma manutenção. Por exemplo, para fazer uma pós, você precisa ter uma grana. Porque nenhuma pós é barata. E mesmo estudar custa caro. A menos que você encontre numa faculdade pública, que aí tem o apoio, mas ainda é um apoio muito pequeno. Vai exigir uma dedicação dela que talvez contrabalancear isso com o emprego dela, talvez. É isso que eu ia falar. Dependendo do caminho que você for seguir. Se você encontrar uma pós numa faculdade pública que é a bolsa e tal, para você se manter, embora não existam bolsas gigantes, é uma coisa.
a se considerar também a sua realidade. Se você tem alguém para te apoiar e para te suportar nesse momento. Financeiramente. Porque se você vai ter que se sustentar financeiramente, o melhor caminho, eu acho, é você fazer a prova aí, Sim. conseguir o seu... Como é que chama? O seu OAB de contadora. CRM. E aí você faz a sua pós tranquila. Porque você vai estar trabalhando, você paga com o dinheiro do trabalho a sua pós, escolhe a sua área, que você quer atuar. Na pós você vai encontrar um campo de estudo, vai se aperfeiçoar, já vai começa a tentar entrar nesse mercado de forma sutil, conversando com as pessoas para fazer a sua pós. E aí você tem 2 caminhos para seguir, mas você já está firme no seu emprego. Carol, eu acho interessante lembrar que a gente está no momento morno para frio da economia, a gente está com 14 milhões de desempregados no país e sem perspectiva de melhora por motivos óbvios, porque o presidente é um imbecil. Então, ter um respaldo, por isso é importante, eu acho que tem que fazer essa prova sim, porque você tem sempre que pensar. Eu tinha uma chefe que falava muito isso para mim. Você tem que olhar depois da curva. Você tem que tentar antecipar que alguma coisa pode não dar certo. É o seu backup, sabe? Exatamente, porque o país não está dando certo. Então não é uma coisa que parte de um problema seu. É uma coisa que está pegando todo mundo. E medir o quanto que a dedicação desse novo ramo vai exigir de você. Tipo assim, você já tem uma coisa que tá firme. Lógico que o discurso do seu chefe de falar que você ter essa carteirinha, etc., vai te alavancar, porque é interessante para a empresa ter uma pessoa um pouquinho mais capacitada para exercer sua função. Mas é interessante para a empresa ter alguém que não tem interesse de estar ali? Não é. Não, então, você tá falando, de certa forma, é pra dar eu acho que é pra dar um up nela, assim. Também, porque evidentemente ela tá desmotivada e ele quer trazer ela pro lado dele. Mas... E o papel do chefe também é motivar. É motivar, né? Então, devia ser, pelo menos. Para defender o meu lado, fugir um pouquinho do papo de coach, eu acho que assim, se você tem interesse, se você tem essa vontade de estudar, lembre-se que existe a possibilidade de que dentro do campo de estudo que você quer criar, você vai criar novas alternativas. Vai chegar uma hora de que você vai chegar num negócio que vai ter um grande matagal na sua frente e você vai ter que cortar essas árvores. Porque é o que pós-graduação e mestrado fazem. E aí tem o que você sabe, juntar o conhecimento que você usou, que você construiu até agora e usar isso no mercado novo que você quer entrar. Eu recebo muita mensagem quando eu abro para perguntas, assim, no meu Instagram, do tipo assim, eu tô querendo muito largar tudo para tentar uma carreira de ilustrador, o que eu faço? E eu acho muito perigoso falar para alguém, larga tudo e tenta, velho. Esse é o momento. Vive seu sonho. Do fundo do meu coração, eu tenho Indiretas do Bem, vocês veem as coisas que eu escrevo lá todo dia, motivando as pessoas, falando que nunca é tarde demais para recomeçar. E eu realmente acho isso. Eu acho que você tem a oportunidade de recomeçar, mas tudo exige muito planejamento, sabe? Sim. Não é uma coisa, não, foda-se, vou largar tudo aqui e começar de novo. É irresponsável dizer pra você largar tudo e começar. Pelo amor de Deus, gente. Se você tá num emprego estável e tá querendo largar tudo pra começar uma coisa nova, o que eu posso te dizer? Planeje-se pra que essa coisa nova funcione. Então, assim, continua no seu emprego estável, porque é muito difícil encontrar um emprego estável. Mesmo com as maiores qualificações do mundo, é difícil pra caramba. Na verdade, não deveria, mas está muito difícil. Nós estamos num momento de crise. Então, assim, se você não vai conseguir se sustentar largando tudo e indo fazer sua pós, pensa em maneiras de viabilizar essa pós, essa mudança de carreira e vai fazendo. Tem um vídeo muito legal, eu sei que não é que você está falando de publicidade, de moda e tudo mais, deve ter na sua área também, mas eu vou te indicar um vídeo da Bianca Nazari, que é uma ilustradora, e ela é formada em arquitetura, e ela era arquiteta, tava na mesma situação que você, ela estava trabalhando num estúdio, não sei lá o que é esse escritório de arquitetura, e ela falava assim, eu tô num emprego legal, mas não é isso que eu quero, eu não gosto disso que eu tô fazendo. Então, eu faço bem, mas não gosto. E aí ela continuou trabalhando no estúdio, com o dinheiro que ela ganhava no estúdio, ela estudava desenho, e foi estudando, e hoje ela se mantém como ilustradora, mudou para São Paulo, vive disso, fala sobre isso com outras pessoas, ensina a empreender, e ela conta como fez a transição, e o que eu gosto nesse vídeo da Bianca é exatamente que mostra que a gente não pode meter os pés pelas mãos, e que sim, é super possível mudar no momento em que a gente achar que tem que mudar. Mas a gente tem que ter um planejamento, tem que pensar bem sobre o que a gente quer,
tem que conversar com outras pessoas do mercado que a gente pretende entrar, tem que encontrar na abertura. Então, eu recomendo esse vídeo para você. Eu sei que não é o mesmo mercado, mas ele dá uma noção de como fazer essa mudança e aí você adapta para a sua realidade. E às vezes... ter consciência, antes de qualquer coisa, que ter já essa possibilidade de pensar, de talvez mudar de área, é muito privilégio. E às vezes... E você levar isso com uma seriedade muito grande, que não é todo mundo que tá tendo essa oportunidade. Pode não ser uma coisa que vai acontecer amanhã. Não significa que vai ser algo que vai te desmotivar, que você tem que desistir, que não vai dar certo, que não deu certo. Nós estamos falando força aí, vai, luta, corre atrás. Essas coisas, elas são trabalhosas mesmo. Carol? E elas não estão fáceis pra ninguém, cara. Então é isso, Carol. Eu acho que você tem que correr atrás mesmo do que você acha que é melhor pra você. Faz sua carteirinha aí da sei lá o quê, porque vai que em algum momento você tá precisando de dinheiro, você precisa correr mais pra esse lado. Às vezes, na área nova que você vai trabalhar, isso pode te ajudar. Por exemplo, eu falei aqui, moda, fotografia, edição, publicidade. Todas essas áreas são áreas que trabalham muito com PJ, por exemplo, com pessoas que não têm noção nenhuma de contabilidade, que precisam disso, precisam contratar pessoas. Talvez seja a sua maneira de entrar nesse mercado até, primeiro assessorando pessoas que trabalham com isso e aí... pegando know-how. Enfim, boa sorte. Depois manda pra gente o que você decidiu. Vamos pro próximo e-mail. Nossa, esse é textão, hein? Olá, exaustos. Amo demais o podcast e me identifico com muitos episódios. Tanto que volto em episódios antigos pra escutar de novo e sentir o coração quentinho. Ou pra sentir que ele tá quebrado mesmo, mas que tá tudo bem porque tá todo mundo fudido. Meu Deus. Sei que vocês queriam evitar um pouco mensagem sobre relacionamento no abraço coletivo, mas lá vai a minha. Não, gente, vocês entenderam errado. Pode a gente mandar. comemorou que as pessoas tinham outros problemas além de relacionamento, mas de maneira nenhuma a gente ama as dúvidas de relacionamento, são as mais legais de responder. Passei os últimos meses num relacionamento em que apostei todas as fichas, apesar de saber que a moça não queria as mesmas coisas que eu. Comecei com o pé atrás, mas me apaixonei e a resolução de ir com calma foi pro saco. Me despersonalizei, no sentido de tornar a pessoa minha prioridade acima de mim mesma. Ignorei diversos sinais de que não estava tudo bem, porque queria muito ficar com ela. Deixei ela me maltratar e inúmeros outros comportamentos que não foram nada saudáveis. Peraí. Minha questão é, como não deixar isso acontecer de novo? Como não perder parte de si quando a gente se apaixona perdidamente por alguém? Como não desanimar quando grande parte dos meus relacionamentos começam perfeitos, com as duas apaixonadas, mas 2, 3 meses depois a moça simplesmente cansa e desapaixona? Eu lido bem com a solidão, gosto da minha própria companhia, fico anos sem procurar ninguém, mas de vez em quando aparecem essas pessoas que desestabilizam tudo, bagunçam minha vida e me deixam sozinha pra juntar os cacos depois. Como faz pra não se fechar e desistir de amar de vez? Primeira coisa que você tem Beijos e adoro vocês. Primeira coisa que você tem que pensar é que se você chegou até aqui, se você está dizendo que esse não é a primeira vez que acontece, a primeira coisa que você tem que ter uma perspectiva de esperança que já responde aqui o final. Você não tem que desistir. Tem muita gente no mundo para você cogitar em desistir. Agora, isso não é via de regra. Isso pode ter acontecido com você mais de uma vez e tudo, mas não existe isso de começar bem e a pessoa cansar e ir embora. Você tem na verdade, eu acho que essa é a nossa interpretação de como as coisas acabaram. Exatamente. E isso é muito complicado, porque às vezes a gente abraça pra si uma realidade, tipo, não, isso aqui comigo sempre acontece assim, então é assim. E aí as coisas acontecem e a gente não enxerga porque a gente determinou que é daquele jeito, então foi isso que aconteceu. Aconteceu o que acontece sempre. Mas eu acho que tem uma coisa aqui também, porque olha só, apostei todas as fichas, apesar de saber que a moça não queria as mesmas coisas que eu. Eu acho que você queimou um pouquinho largado. Eu acho que foi aqui que acho que essa história começou a dar errado aqui. Eu não posso julgar, porque eu fiz isso, né? Recentemente, inclusive. Só que eu não tive um relacionamento, mas eu fiz isso. Mas, Ari, eu acho E a gente se apaixona. Se apaixonar é apostar todas as fichas, querendo ou não. Sim. Se apaixonar é olhar para aquilo e falar, bom, talvez não dê certo, mas meter as caras mesmo assim. E aí a minha resposta para ela é exatamente essa. Tipo assim, como faz para não se fechar e desistir de amar de vez? A gente tem que entender que a gente vai quebrar a cara muitas vezes e até que o momento não quebra mais. É uma questão de mais do que vai acontecer depois do que tá acontecendo na hora de se apaixonar. Porque quando você mesma disse, falou, beleza, se eu me apaixonar, eu sei que eu tô apostando todas as minhas fichas. Ok, mas se você sabe que você tá apostando todas as suas fichas, eu acho que o baque, quando isso acontecer, for muito mais... vier a acontecer quando você vier a dar errado,
eu acho que você não pode se deixar tomado pelo baque, porque cá venhamos. Você sabia que isso tá... Tem duas coisas. Mas a gente vai sentir a dor. Não, isso é evidente. Eu acho que teve uma coisa problemática que ela disse. Que ela se despersonalizou e colocou a pessoa a prioridade acima dela mesma. Isso, independentemente de você se apaixonar, enfiar a cara, a gente nunca deve fazer isso. Eu acho que tem duas questões. Uma coisa é você tá num... Beleza, você entrou no relacionamento, você não tem como antecipar que não vai dar certo, a gente não pode começar nada achando que vai dar errado. De repente deu. É aquela sensação de pisar num degrau que não está lá. Isso é uma merda, a gente se culpa muito, a gente carrega isso nas costas, a gente queria que tivesse dado certo e tudo. Essas coisas às vezes acontecem do nada. Algumas pessoas, elas, infelizmente, com a facilidade que elas vêm, elas vão. Uhum. E não existe isso, não tem esse diálogo. Eu sou uma pessoa que vai e volta fácil. Ninguém começa um diálogo assim. Agora, a segunda coisa é quando você tá num processo de se deteriorar. Porque não foi uma coisa do nada que eu percebo aqui. Você mesmo observou que não era só uma questão de vou me jogar, vou me apaixonar e agora vai. Você tolerou muitos comportamentos equivocados dessa pessoa. Ela disse que ela maltratava você, comportamentos que não eram saudáveis. Então é uma situação que ela escalou para uma coisa que estava muito errada. E a gente, como a gente falou, é bom para o menino de 20 anos aí também. A gente não deve aceitar essas coisas. Eu sei que é muito difícil, parece fácil a gente estar falando aqui de fora. E depois que passa, a gente sempre pensa, porra, por que será que eu não fiz? Por que eu aceitei isso? Só que a gente chega num ponto que a gente meio que também sabe que algumas coisas vão acontecer e vão dar errado porque algumas pessoas não são legais. Sim. A gente pode ser pego de surpresa, a gente é pego de surpresa o tempo inteiro. Se por acaso você não sabe se isso vai acontecer, esse tipo de coisa que o Franco falou que algumas coisas vão dar errado, a gente tá avisando agora. Durante o decorrer da sua vida, muita coisa vai dar errado. Só que o que eu tô dizendo é que a gente não pode ceder, porque isso me parece, por outro lado, me perdoa se eu tiver equivocado a respeito do que aconteceu contigo, mas me parece que é mais uma vontade de... Esse relacionamento tem que dar certo de qualquer jeito, porque é esse relacionamento. E é esse sentimento que eu acho um pouco errado também, porque você se priva das possibilidades, porque às vezes é em cima do erro que constrói alguma coisa forte. Tem uma porrada de casal que se separa e de repente volta mais forte do que tudo. Agora, você se despersonalizar, se descaracterizar pra você tentar ficar volátil num relacionamento que não é legal... Aí é que não vai dar certo mesmo. Não vai. Né? E explodir de alguma maneira. Eu não acho que as pessoas cansam umas das outras. Eu acho que paixão é uma coisa que acaba... É químico. Paixão não é amor. Amor, a gente fala isso toda vez, cara. Amor se constrói, amor e nada vive só com amor. A gente precisa de outras coisas para que um relacionamento continue vivo. Mas, assim, acima de tudo, paixão não é amor. Paixão não é uma coisa que dura sempre, que ultrapassa outras coisas. Paixão é uma reação química, paixão é droga. Paixão é uma coisa que vicia, que a gente sente, mas que passa. E a gente não tem controle da paixão do outro. Amor. Então pode começar muito maravilhoso, a pessoa tá curtindo. Tudo que a pessoa viveu não foi mentira, ela curtiu de verdade. E talvez quando você tendo agradado a pessoa, ela tenha curtido ainda mais. Mas em algum momento, quando a química não funciona mais, quando a paixão... Não é a química entre vocês, tá? É a química da paixão. Quando a paixão morre, a gente não tem como apertar um botãozinho pra fazer funcionar de novo. Não existe, tipo, injeção de paixão de novo. E aí a pessoa vai embora. E não é culpa sua, nem culpa dela. Em compensação, a gente pode sim olhar alguém e a gente pode ver o que essa pessoa pensa da vida, como essa pessoa encara o mundo, quais são os sonhos dessa pessoa. E aí você se pergunta, é com essa pessoa que eu quero construir alguma coisa? Essa pessoa está apta para construir alguma coisa comigo? E sabe por que eu acho que e esse é o momento mais importante do nunca se despersonalizar. Porque na paixão é muito bom. A gente tá ali, a química tá rolando, mas quando a paixão fica morna, quando a coisa começa a desaparecer e aí resta a ideia de construção de relacionamento, de amor, de compartilhar as coisas, primeiro a gente sabe quando a pessoa tá despersonalizando, quando ela não tá sendo quem ela é. Sim. E aí, a gente não quer continuar, porque a única coisa que mantinha aquilo ali grudado é a paixão. A gente não conheceu a pessoa de verdade, a gente conheceu só a face que a pessoa quis mostrar. A gente sempre fala aqui que no primeiro encontro a gente nunca é a gente mesmo.
Mas é pra isso que serve o relacionamento. A gente vai se revelando e vai conhecendo a pessoa melhor. E todo dia a gente é uma versão nova da gente mesmo. Namoro. A gente não pode deixar as decisões e as vontades do outro acima das nossas sempre. A gente tem que entender que relacionamento é equilíbrio, é conversa, é diálogo, é fazer as coisas se encontrarem um ponto em comum ali. Relacionamento que nasce sem propósito, cresce sem propósito e termina sem propósito. Relacionamento é construir. Estamos juntos, eu gosto do jeito que essa pessoa vê a vida, quero compartilhar um futuro com esta pessoa. Não existe essa noção só em cima de paixão, só em cima de tesão, só em cima de, sei lá, dos amassos no bar que aconteceu, só em cima de um mês. Você não diz isso de uma pessoa em um mês. 3 meses ela ficou, mas assim, 3 meses ela tem tempo de paixão mesmo. É aquela coisa. Paixão. Quanto barato tá novo. E é aquela coisa assim, ó. Qual foi? De vez em quando essas pessoas destabilizam tudo, bagunçam minha vida e me deixam sozinha. Sim, paixão desestabiliza tudo mesmo. Uhum. E aí dói pra caralho pra gente superar. Inclusive, estamos juntas aí, amiga, superando. Se você precisar, chama nós, vamos beber um vinho e chorar juntas. Porque é frustrante se ver meses depois. Eu não sei quanto tempo tem que vocês tiveram esse problema aí, mas eu, por exemplo, tô aqui, eu reclamo com os meninos direto. Eu falo, gente, exatamente a mesma situação que você. Eu falo assim, eu fiquei fechada tanto tempo, aí eu me abro por 10 segundos e um negócio que durou, tipo, nada, me faz sofrer por tanto tempo, muito mais tempo até do que durou. Por quê? Por que eu tô tão estruturada? Mas a gente lida com isso. Essa bagunça é normal, é uma coisa química, a gente já explicou. E a gente não pode se fechar e desistir de amar e achar que nunca vai aparecer ninguém só por causa disso. Porque não, ainda existem muitas bagunças aí pra gente conhecer e viver. E é bom demais quando a gente tá vivendo, vamos ser honestas. E depois, quando a gente sofre, é apenas uma consequência e existem outras coisas pra gente ver também. Se a gente se fecha, a gente nunca vai saber também como ponderar, como lidar com as próximas situações até chegar no momento em que, sei lá, a vida talvez se estabilize. Eu não sei se precisa estabilizar também, não é um padrão. E como a própria... E se isso te choca, o fato de a pessoa entra, vai embora e desestabiliza tudo, cara, é o mesmo processo. Tá, eu não vou colocar as duas coisas no mesmo patamar, mas é um processo tipo de um dependente químico. Se você tira a química dele, vai ter umas 3, 4 semanas que essa pessoa vai estar subindo pelas paredes. Processo. É o mesmo processo. Dói, é difícil, mas até você voltar a balancear a sua química independente do seu corpo, que é tipo estar sem essa pessoa, é um processo de reabilitação. E você tem que passar por isso. As pessoas ficam sem comer, as pessoas passam mal, elas vomitam, elas emagrecem muitos quilos ou engordam muitos quilos, depende do sintoma, às vezes da compulsão, às vezes o contrário. Mas, enfim, é uma coisa muito forte para o nosso organismo. Já vi várias pesquisas falando que o coração partido, né? Nossa, o coração partido. Mas o coração partido, ele causa sintomas físicos. Não é uma coisa só tipo, estou sofrendo, estou triste. Não, a gente fica debilitado. E tem importante... Ele fica debilitado, não é nem além de físico. Ele cria um reajuste orgânico e um reajuste mental. E se fechar, não resolve nada, porque a gente acaba ficando mal. No começo vai ser horrível, porque a gente está sentindo abstinência, aí vai ter um momento em que a gente vai falar, ok, acho que eu me sinto bem assim. Aí a gente vai se isolando, e a gente não percebe o quão mal a gente fica isolado. Não faz bem. Essa perspectiva do vou me isolar, nunca mais vai dar certo, sempre é assim, isso é muito falho. A gente fala muito isso aqui. Algumas coisas, elas dão certo porque deram errado, como algumas coisas podem dar errado até quando dão certo. Eu vou morrer citando a porra do filme do Nicolas Cage, que ele é anjo, lembra? Com a Meg Ryan, não é? Não é isso? Não sei. Ele fica o filme inteiro pensando se ele deve ou não abrir mão da imortalidade dele pra ficar com a menina. É verdade. Aí quando ele abre mão, a desgraçada morre. É atropelado por um caminhão-pipa, sei lá. Cara, prepare-se para que as coisas elas podem dar errado, até quando elas dão certo, ou vice-versa. Não existe isso de nunca mais. Esse com certeza não é teu primeiro nunca mais. Isso. Entendeu? Curte a sua tristeza, curte a solidão também. E na próxima vez que seu coração falar, acho que eu vou curtir, curte também, de boas. E a gente tá aqui se precisar, manda e-mail. Vai no chuveiro, faz aquela. Assim, sabe quando chuveiro, quando você tá chorando no chuveiro, que você vai descendo com as costas na parede? Acho isso nojento no chuveiro, né? Mas eu entendo a situação. Cena de filme. Vamos lá, para a próxima mensagem. Próxima mensagem. Vamos lá, Francisco. Pode falar o nome da pessoa? Tá sem o nome, não tá? Ah, não, tá aí. Pode ler.
Tá. Ou melhor não, né? Não vou citar Vamos... porque a É que pessoa, esse é só feedback. Ah, tá, então beleza. a pessoa não especificou. Tá. Minos. Descobri vocês há uma semana e tô aqui maratonando os pod de vocês. Oba. O meu preferido até agora é o de religiosidade. Me identifico muito com a história da Ari e do Vitor. Ainda estou numa igreja, mas estabeleci um modo próprio de me relacionar com Deus. Passei para parabenizar e dizer apenas que continuem. Tá bem legal. Ei. Obrigada. Eu acho que é isso, né, gente? A gente tem que estabelecer o nosso modo de ter religião, de ter Exatamente. religião não, né? De ter fé, Pirâmide. de conversar, espiritualidade. Cada um estabelece cada um vive a sua espiritualidade da maneira que acha melhor Uhum. e que se sente mais confortável. Eu fiquei muito feliz de reouvir a sua mensagem. E Esse a gente fez cheio de dedos, esse, então é bom ver que as pessoas estão gostando. É. vamos para o próximo caso, né? É uma garota. Eu não vou falar o nome dela, mas eu acho que tem problema falar? Não sei. Então, por via das dúvidas, não vamos falar. Mas se você está lendo essa mensagem, sabe que é pra você, é pra você. Como todas as outras. Vamos lá. Oi, carinha feliz. A minha questão é referente a trabalho. Fui promovida e não vou ter mais trabalho em uma função mais analítica, mas o salário permanece. Ela foi promovida com o mesmo salário? Fudeu, né? Calma, já chegamos lá. E tenho duas questões sobre isso. A primeira é como conversar sobre um aumento com a minha chefe. Como conversar sobre um aumento com a minha chefe? Já tenho 4 anos de empresa e sempre sou elogiada. Já recebi prêmios pelo meu trabalho, mas ainda não recebi um aumento significativo. E tenho muita vergonha de pedir. Não sei como fazer. Ainda bem que a gente não falou o nome mesmo, né? Aí, ó. Vitor sempre à frente do seu tempo. Se tivesse falado o nome, ia virar um pi gigantesco. A segunda é: trabalhei durante esses 4 anos em uma atividade mais técnica que eu já conseguia fazer até sem pensar. Agora tenho uma responsabilidade maior, que é uma atividade mais analítica, e estou com uma dificuldade de achar um jeito de me adaptar. Vocês têm dicas de como sair do modo automático que estava? PS, adoro meu trabalho e não quero sair de lá. Haha. Obrigado pelo podcast. Eu já era fã da Ariane há séculos e acabou foi. Agora eu sou fã dos 3. Muito obrigado. A impressora cortou, mas tá escrito aqui, eu tô com o computador. Vamos falar mal dessa chefe? Eu tenho um ponto muito específico, que já me aconteceu isso. Vamos falar mal? Que é o papo. Eu vou falar mal, porque agora eu posso falar mal. Lá no meu trabalho, quando eu fui promovido, ele falou assim: você tem que entender que às vezes a gente não tem necessariamente que ser promovido para cima. A gente é promovido horizontalmente. Ai, E aí... ser empresário no Brasil é muito difícil. Gente, esse é um papo muito merda que eu tive que encarar. Mas são coisas que a gente acaba encarando pela necessidade. Eu acho que assim, esse tabu de ter que falar sobre aumento é muito difícil, porque isso fica exposto aos seus superiores que existe uma insatisfação. E eu acho que... E a gente tem medo porque, porra... porque isso é uma coisa que vai contra a nossa estabilidade, Eu digamos. cagaço de perder emprego no momento que a gente tá vivendo. É um pouco mais versus nada. Avaliando o momento atual que estamos, talvez não seja uma boa ideia. Mas, assim, você já tá lá há 4 anos, você já tem, assim... Eu não sei como é que os seus subterfúgios, assim, caso você acabe saindo de lá por N motivos, não especificamente esse, mas você já tem uma estabilidade, você já tem um know-how. Tem tempo de casa. Você já tem um tempo de casa. Caso isso venha acontecer, você já tem um respaldo aí de um seguro-desemprego, futuro, etc. Que pode vir. Vamos conversar sobre uma coisinha aqui. Promoção. O que entende promoção? Se você ganhou mais atribuições, se você está mais tempo trabalhando, está com mais trabalho e não está com salário maior, você não foi promovida. Talvez cogite, a gente está falando muito na especulação, porque infelizmente tem um mercado corporativo muito escroto no Brasil. Esse papo de é difícil ser empresário no Brasil tá comum. Mas, às vezes, também a empresa pode estar te sacaneando. E às vezes eu acho que assim, você pode, às vezes, abrir um precedente de uma conversa sem uma cobrança. Assim, tipo assim, que você tenha... Provavelmente eles já devem ter tido a conversa com você quando você foi promovida, de quais seriam as suas novas responsabilidades, etc. Você exerce durante um tempo, não sei quantos meses que você está aí nesse cargo, e aí você pode sim chamar eles para uma conversa, seu chefe fala assim, achei muito legal que vocês conheceram o meu esforço, etc. Que fala, Só que assim, algumas coisas, ser bem honesta, para mim, não estão batendo, porque tipo, eu tô sentindo muito a carga
de estar assumindo todo esses... traz um problema mais pra você. Tipo assim, tá sendo muito penoso pra mim, etc. São sendo novos desafios. Muito penoso é foda. Penoso? Tipo assim, ai, nossa, tô sofrendo meu... Não, vai embora, então. É um adjetivo. Eu sinto que é uma responsabilidade maior. E eu não tô tendo a recompensa além disso, entendeu? Beleza, eu acho muito bacana vocês me recompensarem, falarem que eu sou desejado. Eu tô feliz que vocês confiam em mim. Pela valorização. Mas isso, quando eu ponho meu pé pra fora da empresa, não tá sendo legal, porque, tipo, eu tô me sentindo carregado, tipo, eu tô trazendo muitos problemas. Mano, leva pro... É bom levar esse papo. De você, ó, leva pra casa, assim, eu trago alguns problemas pra minha casa. Eu não vejo que isso tá me gerando um lucro maior. Um lucro maior. Eu queria ver, tipo assim, se existe a possibilidade de a gente conversar, de talvez um reajuste, de um aumento. Aí já tô aqui há 4 anos, eu acho que esse é o momento. Reajuste é uma palavra ainda mais legal do que... Enfatiza os 4 anos, fala, acho que esse é o momento da gente olhar com mais carinho pro... Isso. Enfim, você tá certa. Que você vai gaguejar muito, mas... Isso vai pautar também. É um direito seu. A gente tá falando aqui meio sem conhecer o momento da empresa. Porque nós não conhecemos a empresa, nós não conhecemos as pessoas responsáveis. Eu conheço empresas onde os chefes são maravilhosos, mas o financeiro e o RH são os filhos da puta. Mas você vai conversar com o chefe. É ele que vai com o RH e volta com o retorno, né? Isso. Mas enfim. Se você tem uma abertura com essa pessoa, se essa é uma pessoa legal... Ou se, por mais que seja uma pessoa legal, talvez não seja um chefe legal, isso acontece também. Dinheiro é uma coisa... A gente tem uma cultura muito foda pra falar de dinheiro. Então eu entendo sua dor, porque é muito foda. Minha dor, atualmente, inclusive nos últimos meses, foi... Eu até falei com os meninos... E, por exemplo, para você encontrar um emprego hoje, você tem que mandar pretensão salarial antes de qualquer contato com a empresa. E aí você não recebe nem resposta por causa da sua pretensão. Sabe que é uma coisa legal? Talvez, eu não posso... Talvez seja não sei qual que é o campo específico, mas como você disse, tem uma análise técnica, que geralmente é as coisas que eu venho desempenhando ao longo da minha vida, te dão a abertura de você conseguir... Não é rentabilizar, mas ver o quanto de valor financeiro que o seu trabalho em específico retorna para a empresa. Sua hora de trabalho. E se você conseguir ver o quanto que a empresa consegue lucrar, não sei se você tem acesso a essas informações, e conseguir cruzar com as informações do que o seu trabalho faz, e você chegar com esses números... Toma cuidado com isso, né? Que foi assim que a menina da cultura foi demitida também. Não, mas eu acho que é bom pensar assim, no quanto você acha que precisaria aumentar no seu salário. Assim, obviamente, de uma forma racional... Porque é bom você ter a cartinha assim, ela fala assim, mas quanto você acha? Você poder falar. Você tem que ter um respaldo. Tem que saber o que você quer ganhar. O que a gente está falando aqui Eu acho que a minha hora vale tanto. É interessante você fazer uma pesquisa de mercado. Do mercado, pesquisa o teu mercado, pesquisa quantas pessoas que fazem o que você faz estão recebendo. Não só em empresas do teu porte, mas em empresas de porte maior. Se a tua empresa estiver em ascensão, por exemplo, se você souber que tá entrando dinheiro. Mas tem essa conversa. Essa conversa vai depender do jeito que você tiver. Você tem que vender isso como eu visto o time da empresa e é por isso que eu mereço um aumento. E não simplesmente se pautar pela uma vontade própria sua, mas tipo, fazer um cruzamento de mercado. E lembrar também tudo que ela trouxe. Ela trouxe prêmio para a empresa. E assim, eu tô trazendo coisa, eu tô trazendo lucro também, de certa forma. Eu visto a camisa. Agora, eu tenho uma outra pergunta que a gente tá ignorando dela. Como sair do modo automático que ela estava na atividade técnica dela para essa que ela tem mais analítica? Cara, dá para ser analítico e técnico ao mesmo tempo. Dá, mas a questão é sair do modo automático, não é nem não ser técnico. Isso é uma questão de disciplina. É uma questão, tipo assim, é uma disciplina que você vai construir com o tempo. Não tem uma fórmula que eu, Ariane ou o Francisco diga para você que você vai conseguir. Mas isso vai depender da sua disciplina e da sua dedicação à sua nova função. Provavelmente você vai encontrar um jeito seu de se adaptar às suas novas funções. As pessoas, elas são muito particulares. Vai dar tudo certo. A gente fica inseguro na hora de mudança, assim. Mas vai rolar bem. No começo, a gente pega no tranco e daqui a pouco essa função também já está no automático. Justamente. O que vai acontecer é um caminho reverso. Não é você que vai se adaptar. Daqui a pouco essa função vai se adaptar ao seu jeito de trabalhar. E assim, sempre lembrando que você foi colocado aí porque você tem competência para isso. As pessoas estão te observando. Confiaram, né? E não tome isso como pressão. Pelo contrário, tome isso como mérito. Entendeu? Que bom. Se confia em mim porque eu sou foda mesmo. Eu tô aqui há 4 anos segurando essa barra. E é só mais um job. Entendeu? Vai dar tudo certo. Vamos pro próximo? É o último. E aí a gente tem um feedback e fechou. Ok. Tá bom? Gente, como faço pra parar de procrastinar? Não sei. Próximo.
Como faço para parar de procrastinar quando até o branco do teto me desvia toda a atenção? Porque tenho uma pilha de trabalhos, livros e TCC para fazer. E mesmo me livrando do PC, deixando o celular, me isolando de tudo e de todos para concentrar, nada anda pra frente direito. Amigo, eu tava jogando 2048 o que pode me ajudar a ficar mais focado mentalmente essa semana. Eu tava olhando a pilha de jobs chegando, eu não tava nem jogando no 2048 no PC, eu tava jogando na minha cabeça. Caralho. Olha, eu tenho uma coisa que funciona comigo, beleza, eu tive que fazer cursinho disso. Mas é curso de aproveitamento de rendimento de tempo. Quando eu tinha na minha outra empresa, eles deram esse treinamento pra gente. E é uma coisa que funciona. É barganhar consigo mesmo. É tipo, eu vou me comprometer a trabalhar 20 minutos, depois eu vou ter 5 minutos de descanso. Depois eu trabalho 20 minutos. Isso você vai fazendo com o tempo. Nas primeiras vezes sempre vai falhar. Mas depois isso vai virar uma barganha automática sua. Tipo, eu vou trabalhar por 20 minutos consecutivos, depois eu vou parar. Aí você negocia quantos é? 5, 10. Fica esses 10 minutos, aí depois você volta. E junto a café. Café me ajuda muito. Eu fiz as pazes com o meu eu procrastinador. Porque eu comecei a perceber que eu tenho um timing muito específico de quando eu realizo as minhas tarefas. Então, às vezes, chega a coisa pra fazer, a primeira coisa que eu penso é quando eu tenho que entregar. Falei, ok, eu tô vendo mentalmente ali a data que é o meu deadline. Então, eu sei que a hora que tem que fazer, eu faço. Mas eu também tenho essa sensação, falei, porra, se eu pegasse pra fazer agora, isso ia estar resolvido em 20 minutos. Enquanto tempo eu resolvo isso, cara, até o pânico... 12 dias. Tem uma tirinha do Calvin que eu sempre falei que é a história da minha vida, que acho que eu já contei dela aqui, que tá ele brincando lá de boaça na caixinha de areia, tudo, aí o Haroldo chega e fala, Calvin, você não tem um trabalho pra entregar? E o Calvin, eu tenho. Você não vai fazer? Não, eu tô esperando a inspiração certa. O Haroldo, qual? Pânico de última hora. Isso é a minha vida desde a escola, foi pra faculdade, até que um dia eu percebi, falei, porra, eu sou assim. E eu consegui aperfeiçoar isso de forma... Eu preciso aplicar a excelência do que eu sei fazer no fato de que, às vezes, eu deixo pra última hora, ou que eu procrastino bastante também. E quando eu fiz as pazes com isso, meu trabalho começou a render. Para algumas pessoas isso faz mal, tá? É difícil, né? Então, é só se conhecendo mesmo, vendo o que te permite concentrar melhor, sabendo das suas entregas, dos seus horários, mas é muito difícil dizer pra alguém como parar de procrastinar. Porque, velho... Posso dar uma sugestão? Se você fizer terapia ou coisa do tipo, cogita, talvez... Às vezes pode ser um déficit de atenção também. Pode ser DDA. Você pode... A gente às vezes passa uma vida com... porque ele falou que até o teto branco distrai ele. Porque, assim, tem gente que passa a vida com TDAH, por exemplo, e não sabe. Porque a gente vive. No final, a gente sobrevive bem... querendo ou não, de uma forma ou de outra, a gente vai dando um jeito. De forma caótica, mas a gente vai dando um jeito. No caos ou não, a gente vai resolvendo. Eu sou bem assim também. Eu procrastino, eu faço as coisas de uma forma bagunçada, né, digamos assim. Eu sempre falo, quando alguém fala, Eri, faz time-lapse dos seus desenhos, faz vídeos contando dos seus processos. Eu falo, gente, não dá. Porque o meu processo é extremamente caótico. Eu vejo esses vídeos, a pessoa explicando, não, porque eu desenho assim, 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 eu penso no... Eu não tenho esse processo, cara. Pra mim é muito... Ou eu passo, tipo, uma década... Fazer um episódio de The Office comigo pra entender existe assim... Eu existo em vários modos. Um deles é, tipo, tendo uma ideia e procurando referência por um mês pra finalmente sentar e fazer. O outro é, tipo assim, meu Deus, vem na minha cabeça, eu sento e faço. Não tem isso. E quando eu vou fazer, não tem aquela coisa, de, tipo... Eu fiz curso de desenho, aprendi as estruturas, mas eu não sigo regras. É uma coisa muito doida. É o jeito que tem que sair, sai. Eu me sinto mal de fazer um vídeo e mostrar para as pessoas assim, porque uma pessoa que está aprendendo e procura e vai encontrar ali, vai se perder. É a mesma coisa com o processo de, tipo, atenção. E todos os projetos que a gente fala, que a gente vai começar, que tá tudo... Eu tenho uma gaveta de projetos. Calma que isso é a nossa pauta. É o que eu falei para ele. Eu acho que é uma coisa que você tem que criar... Construir disciplina, e construir disciplina é uma coisa muito penosa e é uma coisa que o quanto que você quer isso para si mesmo. E estatísticas dizem que para você criar um hábito, você tem que praticar isso durante pelo menos 20 dias consecutivos. Mas cogita procurar um médico e cogita várias práticas que você tem na internet, infinitas formas de você criar. Existem várias técnicas. Rotinas. Essa técnica que você falou é a Pomodoro, não é? Acho que é. Então, essa técnica, toda vez que eu falo alguma coisa sobre isso, ou que eu vejo alguém falando na internet, as pessoas indicam. Então, é muito efetiva. Não é com todo mundo,
mas com muita gente. Então, eu também recomendo você procurar sobre técnicas de foco. Tipo Pomodoro, que ajuda bastante. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente, sei lá, vamos... Não se cobre se não der certo, tá? É o que eu queria te falar agora. Vamos jogar para outro exemplo. Eu enfiei na cabeça... Olha, eu aperto muitas vezes o botão soneca do despertador. Isso é uma merda. Então, o que eu falei? Ok, vou começar a acordar mais cedo para despertar, para ter mais tempo de despertar. Comecei a acordar 1h30 mais cedo. Me pergunta se resolveu. Eu só coloquei o soneca para uma hora mais. Mas é um hábito. Você tem que destruir esse hábito. Então, exatamente. Sim, mas não usa o celular como despertador, usa um despertador de verdade. Às vezes... Compra, é baratinho, aqueles analógicos. Você tem que faz aquele escândalo do caralho que você tem que apertar. E deixa ele longe da sua cama pra fazer você levantar. Porque assim, a nossa cabeça sabe que o celular vai tocar de novo daqui a 15 minutos. Se você põe esse celular, esse relógio, você vai perder a hora no começo, algumas vezes. E aí depois você vai entender que ele só toca uma vez. E na hora que tocar, você tem que levantar. Não adianta botar para mais tarde. Isso aí. Senão você toma no seu cu. Isso aí, cara, essa questão de atenção, essa questão de foco. Eu acho que isso é um pouco de vergonha na cara também. eu tenho um ex, inclusive é o fatídico ex que a gente sempre fala mal, mas vamos contar uma história. Ele surgiu aqui. Ele surgiu. Fazia tempo que a gente não falava dele. Ele jurava que ele não era capaz de acordar cedo. Gente, isso é muito... Não, mas esse cara, ele fez um bingo. Não, gente, ele fez o bingo de como ser merda mas aí, na vida. Não, mas aí veja bem, eu entendo, porque assim, quando a gente tem transtornos e a gente toma remédio e tal, o nosso sono ele é alterado. Sim. E aí, tipo, ele tomava o remédio antes de dormir e o sono ficava muito pesado. Então, de manhã, tocava o despertador, ele não ouvia. Como eu sei que ele não ouvia? Porque eu dormi lá algumas vezes e, tipo assim, nenhuma manifestação. Tipo, se alguém não vai lá e desliga o despertador, ele continua dormindo plenamente com aquela porra tocando alto pra caralho. Só que eu vou ter minhas eu observações. tenho a plena consciência... Esse cara é um merda aí, pelo amor de Deus. Tá bom, mas assim, eu tô pensando em pessoas normais que às vezes passam por isso, entendeu? É que, tipo assim, eu só pontuei que era ele porque, enfim, é trivia. Não dá pra dividir. É trivia. Não dá pra levar ele de parâmetro. Tá bom, próxima vez que eu tiver uma história dele, eu não vou contar que é ele. É que a gente já juntou tudo. Eu falei, esse cara fez um bingo, não é possível. Tudo que tem de errado... O cara... Não, mas aí é muito foda, porque, tipo assim, ele falou isso, eu falei assim, cara, é frescura isso. Para com isso. Aí, algumas vezes eu dormi na casa dele, era tipo assim, eu chamava, chacoalhava. Tipo, a menos que ele seja, tipo, formado pelo Wolf Maia, um excelente ator, ele realmente não acorda. Mas eu tenho pra mim que em algum momento ele já acordou com esse negócio. E aí ele acostumou e ele achou que era cômodo. E se tornou cômodo. E ele tinha ainda uma justificativa pra isso. Eu entendo exatamente. Ele. Eu entendo ele. Eu acho que o Vitor do futuro vai cortar isso. Mas eu entendo ele, porque na situação dele... Sendo tão merda como ele é, eu também ia ter muita dificuldade de acordar e ter que me encarar no dia seguinte, cara. Nossa, Vitor, eu te amo tanto. É totalmente justificado. Ou às vezes era o universo, é Deus falando, puta, dorme mais. Morre. Deus, morre que passa. Dorme mais que você é um poeta. Mas vamos voltar aqui, amigo. Olha, força. Dá pra ter foco, sim. Procure estratégias aí que você vai encontrar. Prometo pra você. Porque se eu consigo entregar meus jobs, você também consegue. Eu sou a pessoa mais desatenta do mundo. Você quer um começo? Assim, começa se disciplinando. Parece bobo, mas é um jeito de você perceber que você conseguiu se disciplinar pra uma coisa. Funcionou pra mim. Olha que eu sou uma pessoa com bastante problemas de foco. Que é a questão de quanta água você ingere por dia. De você conseguir disciplinar que você tem que, sei lá, beber 3 litros. O hábito de ir buscar, quando você cria, quando você transforma isso em rotina, eu consegui associar isso ao fato de eu estar trabalhando. Então tenta criar esse tipo de coisinha, sabe? Agora é hora de buscar água, sei lá. Nosso último e-mail é um agradecimento que eu deixei aqui porque eu achei muito fofo o jeito que ele agradeceu. E eu leio? Posso ler? Pode. Aqui, ó. Só preciso dizer que descobri o podcast de vocês na sexta-feira. Esse e-mail foi na terça. E já escutei todos, ou quase todos, menos o de tarô e de astrologia. Isso ele provavelmente é uma pessoa cética. Sinto um pouco de vergonha por causa do curso de período de tempo? Sim, mas eu amei o podcast de vocês. Me senti muito abraçado de escutar com outras pessoas que têm noias tão parecidas com as minhas. A gente fica muito feliz que as nossas noias sejam úteis. E é com esse mood que a gente agradece e fala que quinta-feira tem episódio novo no ar. Deus. O episódio vai começar com um e-mail que vocês mandaram. E é muito engraçado porque nós definimos o tema do episódio. E aí eu tava andando pela rua fazendo um job.
E chegou esse e-mail, tipo, chega a notificação no meu celular, e era exatamente sobre o tema do episódio. Então, no próximo episódio, vocês vão ouvir mais uma cartinha. Não é abraço coletivo, mas tem cartinha também. Acadêmicos da paranoia útil. Não é sobre paranoia, mas vamos lá, gente. Até quinta-feira. Eu sou a Ariane. Eu sou o Vitor. Eu sou o Francisco. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem um feedback, se você viveu alguma coisa muito doida, manda e-mail pra gente em estamostodosexaustos@gmail.com ou mensagem no Twitter, ou Facebook, ou Instagram. Somos Exaustos Pod no Twitter e Facebook. Estamos exaustos no Instagram. E nós respondemos vocês toda última segunda-feira do mês. Eu espero que a gente não tenha atrapalhado ninguém também, né? Não queremos atrapalhar, mas se atrapalhamos, por favor, avise, que é pra gente ser menos pau no cu da próxima vez. Pois é. Tá bom? Um beijo! Beijo! Tchau!